Olá, galera do segundo ano do ensino médio. Nós vamos falar um pouquinho hoje, dando continuidade aí nos exercícios do PET, nós vamos falar um pouquinho de fatorial. Mas antes, lá no PET, na página de número 14, tem uma perguntinha assim, um exemplo. Quantos são os anagramas da palavra calor? Então, nota que ele não está perguntando quais são os anagramas da palavra calor, mas ele está perguntando quantos são os anagramas da palavra calor. Vou chamar a atenção de vocês para essa questão, porque a palavra calor, ela tem 5 letras. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente ia fazer o total de anagramas, conforme eu fiz na última videoaula, eu fixava sempre a primeira letra, depois eu ia fazendo ramificações, né? Então, por exemplo, uma palavra com 4 letras, eu colocava a primeira letra, segunda letra, terceira letra, quarta letra, afastadas uma das outras. Depois eu fazia ramificações, 3 ramificações, para as outras 3 letras que estão faltando. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Depois, para cada ramificação, eu fazia 2 ramificações. E depois, na frente dessas duas, uma única ramificação. Vocês estão lembrados disso? Para saber o total de anagramas da palavra calor, o procedimento é o mesmo. É como se eu colocasse aqui a letra C, aqui a letra A, aqui a letra L, aqui a letra O e aqui no final a letra R. E fizesse as ramificações. Como o calor tem 5 letras, eu colocaria a letra C, vou citar o exemplo da letra C. Colocaria a letra C no começo, 4 ramificações. Uma para a letra A, uma para a letra L, uma para a letra O, uma para a letra R. Depois 3 ramificações para cada uma. Por exemplo, com a letra A eu farei uma ramificação para L, uma para O, uma para R. Depois 2 ramificações, uma para O, uma para R. Depois uma única ramificação, uma para R. E aí eu faria todas as possibilidades que eu tenho, que não são poucas, são muitas. Ao invés de fazer as ramificações, a pergunta do exercício, quantos são os anagramas da palavra calor, me dá a possibilidade de apenas calcular a quantidade e não saber quais são. Ele me dá essa possibilidade. Então veja bem, o que eu vou fazer? São 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Se são 5 letras, quantas possibilidades eu posso colocar na ponta? A primeira letra das ramificações. São 5 possibilidades. E para a segunda letra? São 4 possibilidades, porque uma eu já usei aqui. Para a terceira letra, são 3 possibilidades, porque eu já usei 2. Para a próxima, 2 possibilidades, porque eu já usei 3. E no final, uma única possibilidade. Então eu tenho 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, dá um total de 120 anagramas. Então a palavra calor, ela tem 120 anagramas. Agora veja bem, se eu fosse fazer todos esses 120 anagramas aqui na lousa, é perigoso a gente ficar aí umas 2 horas fazendo anagramas até poder descobrir quais são os 120. A pergunta não é quais são, é quantos são. Tá bom? E um outro detalhe importante. Toda vez que a gente tem uma multiplicação na ordem decrescente, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, em ordem decrescente até parar no número 1, essa multiplicação se chama fatorial. O que vem a ser fatorial? Fatorial é a multiplicação de números naturais, é o produto de números naturais em ordem decrescente. Então, se eu tenho isso aqui, ó, 5, um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação na matemática significa fatorial. Toda vez que vocês verem esse ponto de exclamação em matemática, saiba que ele significa fatorial. Então, quanto que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Então, atenção, essa pergunta do exercício, quantos são os anagramas da palavra calor, ele é 5 fatorial. Por que 5 fatorial? Porque o resultado vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e parou por aí, tá bom? Então o que é fatorial mesmo na matemática? É a multiplicação de números naturais na ordem decrescente até parar no 1, tá? Para no número 1.
E o símbolo que representa o fatorial é o ponto de exclamação. Um pouco abaixo agora, eu tenho essa relação. Ele relaciona as letras da palavra calor com 5 fatorial e diz que é igual a 120. E uma fórmula genérica para o fatorial é essa fórmula aqui, ó. Permutação de n elementos é igual a n fatorial. Tá? Isso aqui é uma formulazinha para os anagramas. Pn é igual a n fatorial. Quem é o n? N é o total de letras, números, coisas, etc. É o que você estiver trabalhando no exercício, tá bom? Se vocês olharem na página 15 do PET, vocês vão ver que tem lá alguns exemplos, né? 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas às vezes também eu posso dar uma simplificada na coisa. Eu acabei de calcular aqui o 5 fatorial e eu já sei que o 5 fatorial é 120. Eu memorizei esse resultado na minha cabeça. Então o que eu posso fazer? Quando eu pegar um exercício lá na frente que tenha, por exemplo, 7 fatorial, eu posso fazer isso aqui, ó. 7 fatorial é igual a 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E paro no 5 fatorial. Eu não preciso necessariamente chegar até no número 1. Por que eu paro no 5? Porque agora, como eu memorizei o resultado do 5 fatorial, que é 120, eu posso fazer isso, ó. 7 fatorial é igual a 6 vezes 7, 42, vezes o 5 fatorial é 120, e aí eu faço esse cálculo e já dou o resultado do 7 fatorial. Então eu posso, no desenvolvimento de um fatorial, parar onde for conveniente para mim, aonde for mais fácil para mim, tá bom? Não preciso necessariamente levar até o número 1. Caso eu saiba o valor de uma sequência fatorial, eu posso simplificar conforme fiz ali com o 7 fatorial. Tá joia? Algumas coisas aqui que são importantes a gente convencionar. Na matemática, prestem bem atenção nisso. 1 fatorial vale 1 e 0 fatorial também vale 1. Tá bom? Isso aqui é uma convenção. 1 fatorial vale 1, 0 fatorial vale 1. Tá? Mais à frente vocês vão entender um pouquinho por que o 0 fatorial vale 1. 1 fatorial tem fundamento ser 1, né? Coloca o número 1 numa multiplicação de números naturais em ordem decrescente. 1. Acabou. Mas o 0 fatorial dá um nozinho na cabeça da gente. Só que mais à frente vocês vão entender, porque vão acontecer situações que a gente vai dividir por 0 fatorial. E divisão por 0 não existe. Então é uma convenção matemática que o 0 fatorial tem o valor 1. Tá certo? Vamos dar continuidade aí na página 15, né? Lá fala do 0 fatorial também. Agora presta atenção, ó. Exemplo 2. Quantos são os anagramas da palavra Brasil? Né? Tá lá na página 15 do PET. Quando você pega a palavra Brasil, eu ia colocar Brasil com Z, com S, né? Palavra Brasil, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de anagramas é 6 fatorial, né? Ronan, eu memorizei o 5 fatorial, que é 120, então beleza. Então isso aqui é 6 vezes 5 fatorial. Eu comecei a fazer a multiplicação na ordem decrescente e joguei o ponto de exclamação para o 5, porque eu sei o valor dele, que é igual a 6 vezes 120, que é igual a 720. Na palavra Brasil, eu tenho 720 anagramas. Então, atenção, os exercícios agora não vão te perguntar quais são os anagramas da palavra Brasil, porque são 720. É uma quantidade muito enorme, muito grande. Ele vai te perguntar quantos são. E aí o cálculo é o cálculo de fatorial. Tá? Bom, olha o próximo. Quantos são os anagramas da palavra calor que começam por consoante?
Então eu tenho lá a palavrinha calor. Palavrinha calor. Se ele não tivesse me perguntando, começam com consoante, quantos são os anagramas da palavra calor? 1, 2, 3, 4, 5, 5 fatorial 120. Pronto, simples assim. Mas ele quer que esses anagramas comecem com consoante. Quantas opções, então, eu tenho para começar? Eu tenho, na palavra calor, 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu só tenho 3 consoantes. A letra C, a letra L e a letra R. Então eu tenho 3 opções para começar. 3 opções que eu posso começar. Posso começar com a letra C, posso começar com a letra L, posso começar com a letra R, né? E agora, o que mais que eu tenho? Eu tenho 4 letras para manipular aqui nesse pedacinho. Então seria 3 vezes essas 4 é 4 fatorial. Tá? A restrição que eu tenho para esse exercício são as letras iniciais. Tem que ser consoante. Eu tenho 3 opções. As demais letras das outras 4 que vão sobrar é o fatorial normal. Então, o que eu tenho? 3 vezes o 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. 3 vezes 24 são 72 anagramas da palavra calor que começam com consoante, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí direitinho. Chegamos nas atividades, né? Nas atividades que vocês têm que fazer, lá da página 16, tá bom? Nossa próxima aula eu vou resolver algumas dessas atividades para entrarmos aí na segunda semana do PET, tá beleza? Forte abraço a vocês, tudo de bom e até a próxima aula.